Queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar o segundo item do primeiro capítulo da obra. Primeiro capítulo, Não Vim Destruir a Lei. Em nosso vídeo anterior nós estudamos o item Moisés, o primeiro item, portanto, do capítulo, e hoje nós vamos estudar o item O Cristo. Mais um texto de Allan Kardec, um texto que nos traz a posição de Jesus diante das outras duas revelações que nós vemos serem descritas nesse primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, como uma apresentação para nós que queremos estudar essas revelações, esses momentos em que Deus conversou com o ser humano. O capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo apresenta a mesma estrutura que a maior parte dos capítulos da obra. Ele tem uma passagem do Novo Testamento na sua abertura e depois textos de Allan Kardec que explicam essa passagem, que desenvolvem o pensamento moral contido naquela passagem. Ainda na sequência, o item Instruções dos Espíritos, no qual nós lemos textos de espíritos de alta envergadura moral e intelectual que contribuíram com a codificação. Muito bem, nós estamos estudando então um segundo texto de Allan Kardec, aqui nesse capítulo 1 do Evangelho, que vem falar sobre Jesus e de sua posição, de sua tarefa, missão, de segunda revelação de Deus para a humanidade. Esse texto é dividido na tradução que nós temos aqui de Guilom Ribeiro, a tradução que nós acompanhamos, que inclusive, vale lembrar, abrir um pequeno parêntese, está disponível para download na descrição do nosso vídeo. Pois bem, esse texto é dividido nessa nossa tradução em 3 parágrafos. E as principais informações desses 3 parágrafos são a posição de Jesus diante da primeira revelação, diante de Moisés, a sua missão e a posição de Jesus diante da terceira revelação, que é o Espiritismo. Inclusive, o Espiritismo é o próximo item do capítulo 1. Antes de começarmos a mostrar essas informações nos 3 parágrafos, vale a pena lembrar que nós recomendamos fortemente que durante o nosso vídeo, durante a nossa fala, ou mesmo depois dela, nós devemos fazer a leitura desse texto para acompanhar os raciocínios, para identificarmos as ideias que nós extraímos do texto para as nossas reflexões, para o nosso estudo, para o nosso entendimento desses textos que estão aqui e que são riquíssimos. Por isso, mesmo antes de assistir o vídeo, enquanto estivermos assistindo ou depois, acompanharmos a leitura do texto é um exercício muito bom. Primeiro parágrafo do item Jesus, ou do item O Cristo. Nós temos aqui então já uma primeira informação. Jesus veio fazer uma adaptação da lei ao grau de adiantamento dos homens. Frase que está no primeiro parágrafo. Qual é essa lei? A lei é os 10 mandamentos. A revelação, a primeira revelação é os 10 mandamentos. Que tipo de adaptação Jesus precisaria fazer e por que ele precisaria fazer essa adaptação? Bem, Jesus precisava fazer essa adaptação por causa desse adiantamento intelecto-moral que a humanidade teve desde que a Tábua dos 10 Mandamentos houvera sido apresentada há séculos atrás, séculos antes da vinda de Jesus. A tábua foi apresentada à humanidade, daí depois ocorreram esses séculos de desenvolvimento intelectual e moral, e Jesus vem tendo essa missão de uma adaptação dessas leis ao grau de adiantamento já alcançado pelos homens. Inclusive, aqui aparece a necessidade de uma revelação divina. Nós temos uma revelação, os homens continuam a evoluir e precisam de nova orientação divina.
Assim aconteceu com a vinda de Jesus e depois com a vinda do Espiritismo. Então, como Jesus faz essa adaptação? Daquela tábua dos 10 mandamentos, Jesus irá destacar os deveres do homem para com Deus e para com o próximo, transformando esses deveres na base de sua própria doutrina. Assim, Jesus combate as práticas exteriores e vazias que eram os cultos nos templos. Jesus combate também outras práticas, como, por exemplo, aquela caridade, a esmola, a caridade feita como esmola, pelas vias da esmola. Jesus combate todo tipo de preconceito, tem essa missão de união entre as pessoas. E assim a gente pode perceber que quando Jesus coloca essas propostas de amor incondicional ao próximo, e que inclusive expande a necessidade de conhecimento das leis divinas e de prática dessas leis divinas, ele promove um avanço e uma adaptação dos 10 mandamentos. Quando ele mostra que é preciso amar ao próximo e coloca esse amor ao próximo como caminho que leva a Deus. E aqui a gente pode começar a entender que Jesus vivenciou essa sua proposta e, tendo vivenciado essa sua proposta, ele abre um caminho novo para o entendimento daqueles que eram os 10 mandamentos, suprimindo inclusive passagens que foram colocadas na lei mosaica como um código disciplinar para o povo hebreu e que eram inclusive contrárias a esses 10 mandamentos. Então Jesus não veio destruir a lei, Jesus não veio destruir os 10 mandamentos, mas veio dar cumprimento a eles de acordo com o grau de adiantamento daquele povo. Muito bem, essas são as informações desse primeiro parágrafo. As informações que nos mostram Jesus, inclusive, fazendo um resumo geral da lei e dos profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Segundo o texto de Allan Kardec, a ênfase de Jesus está nos deveres para com Deus e para com o próximo. Jesus, esse mestre que nos ensinou o amor incondicional a todas as pessoas e o amor mais puro, como esse amor que nós devotamos a todos e também a Deus. O segundo parágrafo do texto nos traz o aspecto universal dessa lei, o aspecto universal dessa lei proposta por Jesus, esse resgate da pureza dos 10 mandamentos e essa proposta do Cristo para as nossas vidas. Isso deve ser aplicado a todas as pessoas em todas as suas ampliações e consequências, de acordo com esse segundo parágrafo do texto. Ora, se a lei é universal, nós devemos lembrar que ela serve para todas as pessoas, para todo o planeta. Por isso, dizia Jesus que esse planeta não mudaria, não passaria, sem que se tivesse cumprido todos os detalhes da lei até o seu último iota, até o seu último ponto, até sua última letra. Aspecto universal da lei. Jesus abre o reino de Deus também aos povos que não eram povos hebreus, que não eram gentios. Aqui mais uma ampliação da lei. Mais uma ampliação e mais uma proposta da vivência da lei e de suas consequências. Jesus nos ensina que, se essa lei é uma lei universal, todos a estão vivendo, sejam cristãos ou não cristãos, hebreus ou não hebreus, espíritas ou não espíritas. Todos estamos na casa do Pai, na casa de Deus, vivendo as suas leis. E de acordo com nossas escolhas, nós sofremos as consequências daquilo que nós escolhemos para as nossas vidas. Se escolhemos seguir essas leis ou não seguir essas leis. Terceiro e último parágrafo. Aqui, Kardec fala um pouquinho sobre a natureza de Jesus, ao mesmo tempo em que posiciona o Cristo como a segunda revelação diante da terceira. A primeira coisa que nós podemos observar nesse terceiro parágrafo e último é a afirmação de que Jesus não era apenas um legislador moralista.
Isso é muito importante para nós que somos espíritas, pois nós temos uma proposta, já vimos anteriormente aqui em nossos estudos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos, na verdade, um objetivo dessa obra, que é transformar o código moral de Jesus em algo prático para as nossas vidas. Fazer com que esse código deixe, nas palavras de Kardec, de ser letra morta. Mas se Jesus fosse apenas um legislador moralista, ele estaria no mesmo nível, poderia ser colocado no mesmo patamar que tantos outros pensadores aqui do planeta Terra. Bem, aqui nesse texto nós descobrimos que a autoridade de Jesus para ser um líder, um legislador moralista, vinha da sua natureza espiritual. Ele era um espírito perfeito e governador espiritual, inclusive do planeta Terra, encarnado com essa missão de nos abrir os horizontes, nos mostrar a vida espiritual como sendo a vida verdadeira, entre outros ensinamentos. E quem quiser um pouco mais de informações sobre Jesus, pode consultar na obra do Espírito Emmanuel, A Caminho da Luz. Ali nós vemos o papel de Jesus e inclusive na formação do planeta Terra, na formação do próprio planeta. E poderemos ter uma ideia melhor do seu grau de avanço diante de nós, do seu grau de progresso diante de nós. Então a sua autoridade vinha dessa sua natureza de um espírito puro e de sua missão divina. Essa missão que nos trazia em essência, segundo esse terceiro parágrafo, 4 ensinamentos que podem ser encontrados durante a leitura desse parágrafo. O primeiro deles era que a verdadeira vida é a do espírito, é a vida espiritual e não a vida na matéria. O segundo ensinamento de Jesus era nos mostrar o caminho para o reino de Deus. O terceiro ensinamento era a necessidade da nossa reconciliação com Deus. Quarto ensinamento, a percepção, desenvolvermos em nós a percepção dos meios para isso em nosso cotidiano. Jesus já nos mostrava naquela época que devemos fazer de nossa vida cotidiana um templo de adoração a Deus, em nossas atitudes, em nossas práticas, e que fazendo isso nós perceberemos em cada uma das situações do nosso dia a dia o caminho que nos leva à reconciliação com Deus, o caminho para o reino do Pai, e passaremos assim a viver uma vida de prioridade ao aspecto espiritual, mesmo que vivamos aqui na matéria. Inclusive aqui nós podemos notar que Jesus, como eu dizia anteriormente, não foi apenas um líder moralista, porque ele não trouxe apenas a lei, ele não apenas disse ou escreveu as suas leis como tantos outros legisladores moralistas na Terra. Não, ele viveu a lei que ele propôs para os homens. Aqui a força do seu código moral, porque Jesus é exemplo de que é possível viver sob esse código moral e de que isso nos traz benesses incríveis para as nossas vidas. Jesus deu exemplo de que a vida continua após a morte do corpo físico. Jesus, portanto, viveu uma vida de acordo com aquilo que ele nos propunha, nos mostrando que é possível. Portanto, não se trata apenas de um legislador moralista. Se trata do governador espiritual do planeta, nos dando um modelo de vida que nos aproxima de Deus e que nos leva à nossa perfeição e à nossa felicidade, como também já vimos anteriormente. Então, aqui a missão divina de Jesus. Muito bem, só que nesse parágrafo ainda nós temos a informação que Jesus não disse tudo. Os homens ainda não estavam suficientemente avançados para ouvir tudo o que precisavam ouvir em relação à sua vida, em relação ao seu desenvolvimento, aproximação de Deus, a vida espiritual. Portanto, faltava maturidade ao ser humano e desenvolvimento da ciência, para que se completassem ou para que dessemos mais um passo em nosso progresso intelecto-moral, em nosso progresso espiritual. Assim, nós temos já todas as informações desses 3 parágrafos do item O Cristo e já podemos entrever que no item seguinte, o item O Espiritismo, nós teremos mais um complemento, mais uma adaptação da lei divina às nossas vidas.
e assim nós andaremos mais um degrauzinho que foi conquistado através de séculos de desenvolvimento, mais uma vez, aqui da humanidade, tanto intelectual quanto moralmente. Muito bem, queridos irmãos, assim então nós encerramos o nosso estudo de hoje. Convidamos para o nosso próximo estudo a respeito do item O Espiritismo, o terceiro item desse capítulo. Desejamos que Deus abençoe sempre a nossa caminhada e o nosso progresso terreno como espíritos e deixamos a todos um fraterno abraço.